O que eu vejo muito as pessoas se frustrarem na carreira é que as pessoas acham que para ter sucesso você tem que sempre estar inventando algo faraônico. E eu tenho muito claro, assim, nos meus conceitos, que o negócio é o básico, bem feito. Então, o que eu vejo muito sentido é executa mais e fala menos. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o podcast Pode Contar Sua História, podcast da Par Marcas, que tem como objetivo trazer aqui pessoas inspiradoras, trazer os amigos que possam contar boas histórias, pessoas que possam nos inspirar e que têm realmente alguma contribuição para que a gente pense um pouco mais no desenvolvimento humano, pense na vida. E hoje eu tenho uma pessoa aqui comigo extremamente inspiradora, um amigo fraterno, um amigo que eu gosto muito, uma pessoa que eu admiro demais pelo trabalho, Guilherme. Aliás, você tem nem sobrenome você não tem para mim, que é o Guilherme da Geolab. É coisa boa, né? Estou muito feliz de estar aqui, Edson. É gratificante mesmo estar aqui, na sua frente. Legal, Guilherme. Essa é a nossa segunda temporada desse podcast. A primeira temporada foi realmente muito inspiradora. Eu trouxe muitas pessoas assim que tinham boas histórias para contar. Nós estamos na segunda temporada também com convidados excepcionais. E você não deixa de ser uma referência para a gente pelo que você está fazendo, pelo que você está conquistando e pela história que nós vamos contar aqui. Mas fala para o nosso público, né? Quem é o Guilherme hoje? Nossa, mãe. O Guilherme hoje é um amante dos negócios, amante da vida, amante da família. É um cara que, depois de muita luta, muito aprendizado, estou em frequente evolução, mas que hoje está realizado. É lógico que essa realização ela é contínua, né? Ninguém se realiza de um jeito que não precisa se realizar mais, né? Essa realização é contínua. Mas hoje o Guilherme é um cara família, sou homossexual, sou feliz porque eu já passei de todas as etapas no trabalho, já passei de etapas em casa, então hoje eu sou íntegro. Eu estou na sua frente sendo o Guilherme Guimarães, filho dos meus pais, neto dos meus avós, e é isso, de peito aberto. Fala de você profissionalmente, quem é o Guilherme hoje? O Guilherme, não tem como o Guilherme hoje eu não contar um pouquinho que eu venho de uma família quase que de caixeiros viajantes, né? Então, minha família toda é representante comercial, sem exceção. Tios, meu avô, minha mãe faleceu sendo representante comercial. Então... Mas não no mercado farmacêutico? Não. Na época ela vendia em enxoval, quando ela sofreu acidente. Então, eu venho de uma família muito comercial. E eu comecei a trabalhar com 16 anos. Comecei numa distribuidora de medicamentos, uma pessoa que eu gosto muito até hoje, tenho muito respeito, Zezinho da Hospidrogas. E foi um acaso muito legal, porque eu fui para conversar com ele a pedido do meu tio, que eu ia ajudar ele a ser boy, com 16 anos, começando a vida. E acabou que eu entrei num processo seletivo, sem saber que eu estava participando de um processo seletivo. Com 16 anos, eu toquei o interfone da empresa dele, falei que eu fui para conversar com o Zé sobre uma oportunidade de emprego, e naquele dia estava acontecendo um processo seletivo na empresa dele. E a recepcionista pediu para eu ir nesse processo. Na época, o Álvaro, que conduzia, tinha umas 30 pessoas mais ou menos na sala. E eu fiquei quietinho, eu lembro que eu ia recebendo as folhas com os questionários, ia respondendo, pretensão salarial. Aí, na época, eu só pensava, meu Deus do céu, que pretensão salarial, o que eu quero comprar? E eu fui, assim, numa inocência e respondendo tudo, e feliz. Na hora do almoço, o Zé encontrou comigo e falou, Guilherme, eu estou te esperando desde cedo. Você não vinha cedo? Eu falei assim, eu vim, mas eu estou participando. Não, mas é para outra coisa, vamos almoçar. No almoço, o Álvaro falou com ele que eu tinha
participar do processo e que ele viu um potencial comercial em mim, grande. E aí ele pediu para eu continuar a entrevista. No final do dia, a psicóloga falou que realmente eu era uma criança, mas com potencial, com um tino comercial legal. Aí ele me chamou e falou, Guilherme, você é muito novo. Você tem que aprender muita coisa, vai para o estoque. Aí eu fui para o estoque da empresa, fiquei lá um tempo. Depois ele me deu um setor na rua atendendo as farmácias mesmo, de ônibus, porque nem idade para ter carteira ainda eu tinha. Então, assim, eu sempre fui muito comercial. Com 14 anos, eu fiz um curso de manutenção em micro e comecei a arrumar computadores das professoras para mim ter um dinheirinho para mim no final de semana poder acompanhar os meus amigos que saíam mais e tinham mais condição do que eu. Então, eu sempre tive isso muito forte. E assim foi minha carreira, assim, eu passei por várias etapas na minha carreira, até chegar aonde eu estou hoje. Também é um outro nível de amadurecimento que eu estou vivendo agora. Mas alguns pontos que me marcaram na minha carreira foi o início dela, que é igual eu falei, lá na Hospidrogas, porque... Você lembra o que você queria comprar, com o primeiro salário lá que você fez a conta? Eu queria ir no Ed's, que é uma hamburgueria que tem lá na Savassi, todo final de semana. Porque a vovó falava, eu só posso te pagar para você ir uma vez no mês. Todo final de semana é muito caro. E os meus amigos iam todo final de semana. Eu achava aquilo um absurdo. Aí eu queria seguir eles. Vamos contextualizar a Savassi, porque acho que é legal falar que você é mineiro, né? Mora em Belo Horizonte, né? Mora em Belo Horizonte. Eu sou mineirinho mesmo, sou de BH. Parte da minha família materna é de Belo Horizonte, minha família paterna é de Divinópolis. Mas você queria pouco de salário, né? Só para ir na hamburgueria. Eu era bem gordinho também. Então eu queria acompanhar os amigos. E o seu momento atual profissional? O meu momento atual profissional é de valorização extrema às capacidades do ser humano, realmente em tentar desenvolver cada vez mais pessoas, que a minha empresa eu tenho um conceito de a arte de multiplicar. Se eu sair das minhas reuniões e tiver em toda reunião que tem 100 pessoas, conquistar no mínimo 10% daquele público, eu vou ganhando uma escala no Estado que nenhuma indústria tem uma OL desse tamanho. Então, eu tenho isso muito forte. Eu estou acolhendo os representantes do Estado como um todo. E por eu ter um trâmite muito bom em todos os meus clientes, em todas as distribuidoras, eles sabem que, de forma alguma, eu vou usar isso para prejudicar o negócio. Eu quero ajudar, eu quero contribuir. Então, eu voltei o meu escritório para formar pessoas com o meu olhar no varejo. Tá, deixa eu contextualizar para o público aqui, Guilherme, para que todo mundo entenda. Você, na verdade, é um representante comercial, mas num modelo hoje de autônomo, onde você tem uma empresa que presta serviço, poderia eventualmente até ter mais indústrias aí, desde que não sejam concorrentes diretos, mas você presta um serviço para a Geolab. Exato. Certo? E você é o responsável, 100% responsável pelo canal indireto, ou seja, pelas distribuidoras, no estado de Minas Gerais. É você que tem que gerar a demanda então a Geolab não tem outros funcionários fazendo isso na demanda indireta, né, dentro de Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais. Você como representante, e aí você montou uma equipe que faz esse trabalho juntamente contigo e que faz também um trabalho de forma indireta, utilizando os representantes das distribuidoras que você atende, como um agente de fazer a demanda para você. Estou certo, é isso? Certíssimo, né? Exatamente isso. Dito isso, eu acho que isso é extremamente importante. Você sabe que falar isso é um perigo, né? Porque sempre pode causar aí, rupturas ou desconfianças ou não concordância, mas você provavelmente é o representante comercial do mercado farmacêutico que tem o maior salário em termos de ganho médio aí
anual, se mantendo num período de longo prazo em termos de salário. Eu não tenho dúvida disso. De fato, até mesmo pela relevância da Geolab no mercado, eu devo ser mesmo o representante com maior faturamento do Brasil. Não da Geolab, dentro do mercado como um todo. Do mercado como um todo, não só da Geolab, né? Mas é porque já tem um tempo que eu encaro a minha empresa como empresa mesmo, né? Eu não vivo 100% do faturamento dela, igual muita gente confunde. Você reinveste parte desse dinheiro para geração de demanda futura, é isso? Exato. Eu tenho salário dentro da minha empresa, né? Então, eu tenho salário, eu tenho vários KPIs para o meu time de forma direta. Quantas pessoas você tem hoje? Hoje eu tenho contratado meu 4, terceiro 2. Então, é uma equipe pequena, mas eficiente. Aí que entra uma questão. Várias pessoas me perguntam sobre isso, né? Guilherme, mas você não vê necessidade de ter mais gente? Eu vejo necessidade, sim, é claro que eu vejo. Mas o estado de Minas tem 800 vendedores. Tem muita gente boa querendo fazer a diferença nas farmácias. E aí que está no que eu acredito, que é a arte de multiplicar. Tem muita gente querendo que uma pessoa com know-how, que se identifica como representante, que já trabalhou de ônibus, que já bateu muita pasta, que já morou em outro estado, que já lidou com... que já teve várias situações adversas e teve que resolver. Então, eu consegui comunicar bem com esse público. Tá. Só para a gente contextualizar também, Guilherme, porque nosso público é diverso, nós não fazemos um podcast só para o mercado farmacêutico. Acho que é interessante contextualizar para que todo mundo entenda um pouco de como que funciona essa engrenagem do mercado farmacêutico, né? Nós temos as farmácias, nós temos as grandes redes de farmácia, temos as farmácias independentes ou associativistas. As grandes redes compram direto, não é venda direto da equipe do Guilherme, e as farmácias independentes compram indireto de um distribuidor. E você vende para esses distribuidores que vendem para as farmácias. Exato. E aí, quando você fala que você tem os indiretos, nós estamos falando dos representantes desse distribuidor. E aí que vem uma das suas competências que eu acho excepcional. E aí eu estou falando como conhecedor da causa, porque nós somos amigos e também atuamos na mesma área, né? Que é a sua participação nas convenções. Realmente, para mim é um evento participar dessas convenções. Eu me preparo. Eu sofri muito na pandemia, quando tudo isso ficou sem, porque eu gosto desse calor humano, de estar com eles. E eu sempre aprendo muito com eles. Mas tem mais ou menos uns 2 anos para cá que o mercado farmacêutico vem numa transformação muito abrupta, né? Ele vem se transformando, vindo da pandemia também, que eu percebi que esses vendedores precisavam de mais. Eles precisavam despertar no farmacista interesse em recebê-lo. Isso começou a me preocupar, porque o mercado, ele começou com a pandemia, ele começou a fazer com que os compradores da farmácia quisessem resolver tudo de forma online, de forma pelo WhatsApp, e com isso estavam perdendo muitas oportunidades. E o contraponto, o vendedor também começou a se acomodar com isso. Então, eu venho fazendo esse trabalho de tirar esse vendedor desta área de conforto e fazer ele chegar na farmácia com mais autoridade, realmente para contribuir com aquele lojista no dia a dia dele, para o lojista ter melhores resultados. Então, o meu escritório hoje voltou muito para isso. Né? A gente tem, hoje no escritório, a gente tem os experts, que são, ao todo, são 136 pessoas que a gente tem monitorado no escritório, que são os vendedores das distribuidoras, mais o meu time. E essas pessoas são, de fato, monitoradas diariamente, o faturamento delas. E aí, dentro desse núcleo de pessoas, a gente tem 60 pessoas com um nível de conhecimento um pouco melhor, que consegue executar um pouco mais, e aí a gente cuida ainda mais de perto.
para que ele consiga fazer o trabalho que a gente faz. Com isso, a gente conquistou lugares e posições dentro do nosso mercado de liderança. Eu acho que esse foi um ponto muito importante. Cuidar de ponta a ponta. Né? Não só vender para o distribuidor, mas ajudar ele na estratégia, porque no final o que a gente quer é que isso chegue no consumidor. Guilherme, a gente está falando aqui e parece que tem uma mega experiência por trás de tudo isso, uma mega sabedoria, e tem, mas você só tem 34 anos. Só 34 anos. Ou seja, não tem tanto tempo assim que você começou, e certamente você deve ter tido alguma inspiração, algum professor, alguém que te fez, ou a gente pode dizer que foi o desafio da vida, foi a sua capacidade inata aí, de que você tem o seu desenvolvimento. Porque, lembrando que você já era uma referência na casa anterior que você trabalhava. Ou seja, você já é uma referência no mercado há muito mais tempo. Exato. Realmente eu tive e tenho. Essa questão da minha família toda ser comerciante me ajudou muito, porque os almoços de domingo sempre se fala de negócio. Mas eu tenho um tio, que é o Wagner, que é meu padrinho, inclusive, e foi ele que ajudou muito na minha formação para que eu sou hoje. Até hoje, eu utilizo metodologias que ele me ensinou há 15 anos atrás. Da forma de fazer, da forma de agir. Eu tive a oportunidade de trabalhar rodando o estado todinho com equipes de distribuidor. Então, eu era muito bem orientado Guilherme, e não era orientado com mimo, não. Eu realmente, eu saía domingo à noite de Belo Horizonte, pegava o ônibus, chegava na rodoviária, tomava banho na rodoviária para ir trabalhar. Não ia para hotel para fazer toda aquela função. Eu ia de perrengão mesmo, assim. Só que aí, eu rodando o estado e com meu tio dando as orientações, eu já comecei a ter uma bagagem maior frente aos vendedores, porque eles, até então, o negócio deles era vender como se não tivesse que ter estratégia nenhuma. E há 15 anos atrás eu rodava PDV, minto. Por isso que eu falo, Deus está sempre comigo, né? A primeira vez que eu rodei PDV de ônibus... Vou explicar para a galera aqui que é PDV, para não ter problema. É ponto de venda, tá, galera? Exato, são as farmácias, pessoal. A primeira vez que eu rodei, sem entender nada de medicamento, eu rodei para vender kit de chupeta. E era um kit que, na época, era caríssimo, esse kit. Só que eu não sabia que era caro. Eu oferecia para qualquer tamanho de farmácia. E aí, quando eu tirei a primeira venda desse kit Loli, a primeira venda desse kit, o Álvaro, que também foi uma pessoa importante, ele já faleceu, mas ele contribuiu muito. Ele falou assim, eu vou rodar mais com você. Aí eu tô assim, graças a Deus, porque eu não aguento mais andar. Eu tô andando igual louco, que eu não, na época eu era menor, não tinha carro, também não tinha dinheiro para comprar o carro naquela situação. Então, desde aquela época, eu já fui formado mentalmente a que a minha ida numa farmácia ou num cliente, ela tinha que ter propósito. E aí, o Zé da USP Drogas, dando o treinamento, ele sempre falou, ó, aqui vai ser o seu espaço na farmácia, você que vai repor. Você tem que conseguir cadastrar esse expositor. E o negócio era um tamanho de expositor que eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta de fazer essas reposições? Mas aí eu fui sendo abraçado pela vida, por Deus, por muita coisa, assim. Até carona de uma farmácia para outra, eu comecei a pegar com os motoboys. Que eu percebi que um saía de uma e ia para outra também. Aí o povo começou a me chamar de paraquedista, porque do nada eu surgia na farmácia com o motoboy da farmácia. E isso foi trazendo experiência. E na retaguarda, o meu tio Wagner, muito sério, uma pessoa extremamente honesta. E desde aquela época ele sempre me ensinou que o dinheiro da empresa, você nunca assina um cheque da empresa como se ele não fosse seu.
desde aquela época da chupetinha lá da USP Drogas. E aí eu tive e tenho até hoje. Esse final de semana mesmo meu tio esteve em casa e é sempre bom estar com ele, assim. Ô, Guilherme, então, mais 17 anos, você teve uma carreira muito bem sucedida anteriormente na Multilab. Sim. Na Multilab. Agora na Geolab, você está há quanto tempo? Eu estou na Geolab, vai fazer 9 anos em junho. Tá. E aí você quando nós estávamos fazendo um bate-papo aqui para que a gente pudesse trazer algumas qualidades suas para o nosso podcast, você falou que você entende que você é um cara com muita capacidade de multiplicar, você é um multiplicador. E, de fato, a gente sabe, você acabou de falar dos representantes, e eu também tenho tido a oportunidade de participar das convenções das empresas que você representa há muito tempo, e sempre você é uma referência lá, as pessoas falam muito de você. Por que você acha que, eventualmente, no mesmo nível de oportunidade que você tem, outros colegas seus também teria, sabe como que é feito, porque você sempre compartilha isso e não faz a mesma coisa? Então, o que eu vejo muito as pessoas se frustrarem na carreira é que as pessoas acham que para ter sucesso você tem que sempre estar inventando algo faraônico. E eu tenho muito claro, assim, nos meus conceitos, que o negócio é o básico, bem feito. Então eu vejo muita gente chegando perto de mim, inclusive até hoje tem reuniões assim com distribuidores, eles esperam que eu vá fazer alguma ação com eles que vai virar o mundo de cabeça para baixo. E não existe isso. O que a gente tem que fazer é executar mais. Então, o que eu vejo muito sentido é executa mais e fala menos. Vai para o ponto de venda, que é a farmácia. Entenda, tenha compaixão do que esses vendedores passam na rua, para suas tomadas de decisões com essas equipes serem mais assertivas. Hoje, eu falo isso com segurança total, eu sou a indústria que mais cobra desses representantes. Eu cobro venda, eu cobro mix, eu cobro efetividade, eu cobro itens foco. E nem por isso, mas só que eu remunero bem também. Eu faço questão. Aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu entrei na Geolab. Eu saí da Multilab e fui para a Geolab. Foi a própria família que me contratou. E aí eles realmente me deram carta branca para trazer o primeiro 1 milhão da companhia no estado de Minas. Na época, essa era a cifra. E quando eu comecei a trabalhar, tinha a secretária do André me ligou. Lembro disso como se fosse hoje. Foi tipo numa segunda-feira. Guilherme, o senhor André quer falar com você. Posso comprar um aéreo? Tem como você vir aqui na quinta-feira? Aí eu, meu Deus do céu. Pode, Evelyn. Aí ela, tem uma papelada na mesa dele. Vem que ele quer conversar com você. Aí, assim, ela comprou a passagem, emitiu, eu cheguei lá. Quando eu cheguei na sala do André, eu falei, oi, André, tudo bem? Aí ele, tudo bem, Guilherme? Joia. Guilherme, eu queria entender suas campanhas. Porque você foi contratado há poucos meses, tá chovendo de contrato de campanhas aqui com o vendedor, que eu não sei o que a gente vai arrumar com isso aqui. E ele começou a tirar os papéis do envelope dele e perguntar. Assim, no laço, eu não sabia que ele ia fazer isso. Guilherme, isso aqui... Aí isso é isso, por causa disso. E essa? Ele tirou 3 papéis, bateu na mesa assim, vamos almoçar. E nunca mais me perguntou nada. Uhum. Então, essa liberdade que eles me deram fez com que eu construísse cenário com esses vendedores, que hoje é o que todo mundo cobra. Uhum. Só que eu cobro há muito tempo. Tá, mas só que eu vou voltar à pergunta. Por que você acha que não tem mais gente fazendo o que você faz?
Quer dizer, possivelmente tem, né? Exato. Talvez, mas não tanto como mais gente poderia fazer o que você faz. Muita gente quer fazer também, né? Eu percebo que muita gente tem uma boa intenção em fazer, mas esquece de olhar do outro lado quem vai executar. Se ele está cuidando dessa pessoa para executar. Não adianta, você pode ter a melhor ideia do mundo, se não tiver time, você não executa nada. Muito bom, muito bom. Vamos falar da vida pessoal um pouquinho? Vamos. Bora. Falando da vida pessoal, eu trouxe um presentinho para você. Produção, será que pode trazer? Porque eu sou abusado, Edson. Você acha que eu ia vir sem surpreender alguma coisinha? Espera aí que o pessoal vai trazer. Vai trazer? Vai. Quebrou a regra do jogo. O que eu falei que eu ia te mostrar os nossos pezinhos hoje? Olha a fotinha. Um brinde pro pessoal que tá em casa, ó, é uma foto minha e dele. E ele sempre tira sarro dos meus pezinhos nas fotos. Aí ele me imitando. Esse jantar foi muito especial, viu? Tá ótimo, obrigado. Vou deixar aqui do lado. Vamos falar de vida pessoal. Vamos falar de viagens. Viagens. É a tua paixão? Eu amo viajar e conhecer lugares. Amo de paixão. Desde que eu tive a possibilidade de realmente viajar, eu tenho isso com o Carlos, que é meu esposo, da gente fazer essas viagens. E recente eu fiz uma que foi muito gratificante, que eu levei os meus avós para conhecer Portugal, que foi o sonho dele. Ele me pediu isso na pandemia. Passou a pandemia e aí eu levei os dois. 87 anos, e rodaram comigo. Chegou, teve até que fazer cirurgia de joelho, mas rodou bem. Guilherme, você falou que a sua mãe faleceu. Você me desculpa a ignorância, mas eu não sei do seu pai. Então, meu pai, eu tenho uma relação com ele mais distante. Eu sempre fui criado mais pela minha família materna. A minha família paterna, eu passava férias no meio do ano e no final do ano. Então, sempre foi uma relação mais distante. Porém, nunca deixei de ter carinho por essa relação. Inclusive, aonde é meu sítio hoje, eu andava de bicicleta quando criança lá, porque é onde o meu avô paterno nasceu. Mas a minha construção mesmo foi feita sempre pela minha família materna. Então, acaba que eu menciono mais eles. Certo. E aí, os seus avós foi quem acabou de te criar, quem cuidou de você, quem cuida de você até hoje? Exato. São os meus avós. Por isso que a gente tem que fazer terapia por 10 anos, né? Porque quase que eu tive 5 pais, 5 mães, avó, primos. Então, eu cresci, de fato, na grande família, né? Todos os tios sendo um pouco pai, o meu avô sendo a figura do pai mais presente, minha avó passando a mão ao mesmo tempo muito dedicada na nossa criação. Então, assim, eu sou, de fato, muito grato por ter caído nessa família. E é muito engraçado, na hora que eu penso. Minha família materna é uma família simples. É uma família de classe média baixa. Hoje o pessoal está bem, mas a nossa essência é essa. Num bairro simples de Belo Horizonte. Mas eu tive todas as oportunidades. Eu fiz natação, eu fiz aula de boxe. Já imaginou? O vovô tentou. Eu fiz boxe. O vovô não sabia ainda? O vovô não sabia ainda, mas era engraçado. Ao mesmo tempo que ele me colocava para fazer boxe, eu fazia canto lírico também. Olha só pra você ver. Meu avô ama, meu avô canta, né? Então, meu avô sempre, eu ia em sarau com ele. Então, eu fiz um pouco de tudo. Fiz natação, fiz boxe, ia em sarau com meu avô, fiz teatro. Eu já apresentei para 1000 pessoas no Mineirinho. Eu era um padre na peça. Eu amava fazer teatro. Ia de turnê no ônibus com o pessoal. Fui coroinha de igreja. Mas com que idade... porque a sexualidade, a questão de assumir a sexualidade, a sua homossexualidade, né? Obviamente, ela vem primeiro para você e depois você conseguir assumir para a família ou para a sociedade. Como é que foi esse processo? Então,
Desde criança, eu já dava indícios fortes, assim, eu já me sentia pressionado por isso. Mas eu não entendia bem que sentimento era esse. Mas desde criança eu sentia assim. Aí, como eu acho que muita gente passa por esse processo, você vai virando adolescente, você vai tendo ainda mais conhecimento sobre as coisas, sobre a sociedade que você vive. E isso vai te frustrando, porque você começa a lutar contra você mesmo. Isso é muito ruim. Né? Isso é muito ruim mesmo. Então, aí você tem uma adolescência complicada, você tem o começo de uma vida adulta ali um pouco delicado. Às vezes tentando provar algo para a sociedade que você não se sente à vontade para isso. Exatamente. E isso é muito dolorido, você não ser você. Né? Mas, assim, eu super respeito, porque é igual quando eu contei para minha avó. Mas, apesar de fazer tão pouco tempo, né, Guilherme, hoje já é um pouco melhor do que era 10 anos atrás ou 15 anos atrás, né? Com certeza. A sociedade tem evoluído muito em relação a isso, né? Evoluiu muito em relação a isso. E eu acho que isso vai fazer pessoas no futuro próximo mais felizes, né? Porque as pessoas conseguem ser elas mesmas. Mas a grande virada da minha vida, que eu realmente contei para minha família que eu era homossexual, e eu contei para minha avó, eu já estava com o Carlos, e eu estava indo para Belo Horizonte, na época que eu morei no Espírito Santo, assim que eu assumi a Multilab, eu estava indo para BH, passando o final de semana lá e não indo ver os meus avós. E aí isso foi, assim, muito forte, porque foi numa missa, eu e o Carlos, que eu virei para ele e falei assim, eu não vou embora amanhã. Amanhã cedo, porque eu saía de madrugada, voltava para o Espírito Santo. O Carlos morava em BH? Em BH. Amanhã cedo, eu vou lá na casa da minha avó e vou contar tudo para ela. Não é certo eu estar em Belo Horizonte e não estar vendo ela. E assim eu fiz. Foi a única conversa madura que eu tive que ter sobre isso. A minha avó, ela me abraçou, me acolheu, falou que ela tinha medo só de eu apanhar na rua. Esse era o medo dela. E quis rapidamente conhecer o Carlos para ver que história é essa. E falou, com seu avô eu me entendo. Eu nunca precisei falar com ele sobre isso diretamente. A família, eu falava isso muito com o Carlos, que os meus tios iam dar problema, que ia lá no emprego dele na época, que ia dar confusão. Eu fiz um escarcéus na minha cabeça, que não aconteceu. E que foi muito bom. E de lá para cá, eu resolvi a questão familiar. Isso, só que trabalho não. Trabalho não. Mas bem no comecinho, eu comecei a ter... Quando eu fui para o Espírito Santo, que aí para o pessoal que está em casa, depois que eu saí da Hospidrogas, que foi aquela distribuidora que eu falei, eu fui trabalhar como preposto do meu tio Wagner, que eu mencionei há pouco. Aí que eu tive a oportunidade de rodar o estado todo. Vamos explicar também o que é preposto, porque de repente a galera que não está acostumada com o termo não vai entender. Então você tem uma representação comercial, como você tem hoje em Minas, e você tem lá você é o responsável por representar aquela empresa e eventualmente você coloca um terceiro para te ajudar, então esse é um preposto. Exato. Então é uma forma legal de ter alguém falando sobre aquela indústria e eu sendo representante, né? Então aí eu rodava muito e tal, o nosso meio, hoje ele é muito mais aberto, mas um meio muito conservador. Ainda é muito conservador. Muito conservador. Então, assim, eu começava a perceber muitas brincadeiras quando eu entrava para conversar nas salas de reuniões. E isso começou a me incomodar. Porque as pessoas, principalmente quando eu fui para o Espírito Santo assumir essa vaga, eu não posso deixar de contar
o processo seletivo que me fez assumir uma representada, a primeira da minha vida, que foi a Multilab, que foi em São Paulo. Eu era preposto do meu tio, teve uma oportunidade, eu participei de um processo, que eu ia ou para o Espírito Santo ou para o Acre. E o processo era em São Paulo. O diretor, na época, era o Gustavo Weber, que atualmente é também de novo. O Gustavo me acompanha um tempão, assim, na minha trajetória. Mas aí eu tenho isso como uma graça, assim, porque meu tio falou, olha, Guilherme, oportunidade, você vai participar do processo e tal. Edson, mas eu arrumei uma parcelada. Eu comprei esse aéreo de 12 vezes. Eu quis ficar no hotel. Eu quis ficar no mesmo hotel que estava tendo o processo seletivo, parcelado. Eu comprei a roupa toda parcelada e fui para essa entrevista. E na minha cabeça eu já tinha colocado, eu acho que eu vou para o Acre. E o problema de ir para o Acre realmente é a distância, né? Que é muito distante de onde eu morava, que eu nunca tinha saído do convívio com a minha família. Nunca tinha saído de BH. Cheguei nessa entrevista e eu sentei numa mesa assim. Tava o Gustavo Weber na época e o gerente nacional dele e um entrevistado. Aí a gente estava tomando café, o Gustavo falou, não, pode ficar. E ele começou a entrevistar esse rapaz. O rapaz, na época, tinha muitos anos de mercado. E esse rapaz começou a falar da carreira dele. E todo mundo que me conhece há muito tempo sabe que eu tremo. E eu, na época, bem gordinho, louco pra comer e tal, tô assim, gente, assim, o que esse rapaz tá falando, o que eu tô fazendo aqui? Edson, mas eu pegava a xícara, eu não conseguia levantar a xícara assim um pouquinho e baixava ela e punha a mão assim. E transpirando, aquele trem. Aí eu fui escorregando na cadeira assim, tipo assim, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar com esse tanto de parcela? E pensando, tá vendo? E já pensando assim, eu vou ter que ver com meu tio um aumento, alguma coisa, já bolando o plano B. Na hora que o Gustavo agradeceu o rapaz, na hora que eu fui falar de mim, não sei o que Deus tocou a mão e falou, não precisa falar não, senão você vai dar má nota. Fica caladinho. Aí o Gustavo falou, eu conheço seu trabalho. Quando você trabalhou na Divimed, fazendo serviço pela Multilab, eu vi os resultados. Por mim, tá certo. Eu acho que você deve ir pro Espírito Santo, que é mais perto da sua família. Nossa, mas na hora, bem empinei. Eu tô assim, bingo! Aqui, só pensando, né? Eu tô assim, agora como é que eu saio dessa cadeira? Todo molhado. Mas aí foi uma benção, aí eu fui pro Espírito Santo. Tive que lidar com duas situações, que foi, na ocasião, eu tava substituindo o representante anterior, que era muito antigo no estado, e alguém de fora chegando no estado, né? Então, alguém de fora chegando no estado, eu já sabia que eu era homossexual, claro, mas aí, rapidamente, a sociedade que a gente vive, e aí tem esposa, não tem, já assumindo um estado como representante, começaram, e também muito novo. A Multilab tinha a IVA, na época, que ela que validava os nossos contratos. O contrato voltou, ela achando que estava com problema da data de nascimento. Então, assim, passei muito perrengue de grana, porque ser representante comercial envolve muito dinheiro por muito tempo. Os representantes precisam investir muito para dar certo. Talvez esse também é um ponto que muitos querem, mas não entendem que ele tem uma empresa. Talvez esse é um contraponto legal. Mas aí eu participei a minha primeira reunião que eu participei, tive pessoas no estado que me abraçaram, a Aline da Milênio. Foi uma graça. Ela virou para mim, ela viu que eu estava mais quebrado que arroz terceira. O que eu posso fazer para te ajudar? Aí eu, Aline, compra à vista, minha filha. Autoriza o seu comercial a comprar à vista que você me ajuda. Isso você me ajuda. Pois assim ela fez. Então, sou muito grato a ela por isso. E aí o Estado foi me acolhendo, mas eu sentia falta de ter autoridade no Estado. Autoridade com as equipes, de chegar e falar, porque os representantes que chegavam para falar com as equipes, todos mais velhos, outro perfil. Eu fugia totalmente do perfil. E capixabas, né? Aí teve um dia que eu pedi, se eu não me engano, isso foi na própria Milênio. Numa reunião, eu pedi para todo mundo ficar em roda. E fiquei no centro.
E contei a minha história para eles. Falei que eu tinha visitado farmácia, já tinha trabalhado no estoque, contei toda a minha trajetória para eles. Daquele ponto em diante, eu comecei a ter mais respeito pelo profissional. Porém, como homossexual, eu comecei a ficar muito incomodado. Porque as pessoas falavam assim... Porque eu também inventei uma mentirinha no começo. Eu falei, não, eu sou casado lá em Minas. Aí o povo começou, cadê essa cabeça de bacalhau? Era verdade. Era verdade, Só que eu não, né? Mas é muito ruim. Olha, quem tá nessa situação, é muito ruim você ter que falar o nome sem falar se é A ou B. Tipo assim, estou casado com uma pessoa. É bom você falar, estou casado com Carlos. Estou casado com a Glória. Né? Eu acho que isso é íntegro. E eu comecei a ficar incomodado, porque você está casado com uma pessoa, você está casado com um ser humano que tem nome, gente. E que eu sou meio assim, doido. E eu comecei a ficar incomodado com isso. Aí depois que eu contei para minha família, eu comecei a chamar alguns amigos para contar. Isso também foi engraçado. Eles davam risada, falaram que já sabia. E eu nessa sofrência toda. Mas quem de fato virou e falou assim, o primeiro cliente que virou e falou assim, Guilherme, tô ligado, Messias. Nós somos numa visita na fábrica. Messias de Stremed, Minas Gerais. Messias de Stremed, Minas Gerais. Nós somos... ele ia começar a trabalhar com o Multilab há anos atrás. E aí eu fui na integração dele na Multilab. E nós somos no Galpão Crioulo. Acho que existe esse lugar até hoje lá. Que a gente coloca uns bigodinhos assim. Eu comecei a dançar com todo mundo. Ele chegou perto de mim. Guilherme. Aí eu falei, tá certo. E depois daquilo... outra pessoa também, assim, que é mais velho e tem um carinho. Aí eu comecei a ser... De fato, as pessoas... Eu comecei a me sentir muito amado. E isso faz com que, de lá para cá, a cada dia que ninguém passa... tem rejeição pelo que você é. Exato. E ninguém deveria e nem deve ter por ninguém. Mas talvez é porque do jeito leve que você Mas trata... essas transições, né? Pelo jeito leve que você trata as coisas. Eu preciso terminar, mas não posso deixar de trazer um último assunto aqui antes da gente encaminhar para o final, Guilherme, que é as suas fantasias nas convenções. Ai, Edson, não acredito que você vai trazer essa pauta. Só um pouquinho. Edson, então, é porque eu gosto de dar exemplos. E aí eu já fiz de tudo nessa vida. Para fazer esses vendedores vender, gente... Você que é dono de farmácia, vendedor que chegar te pedindo para bater uma cota de Geolab, da empresa que for, falar que é meu nome, ajuda ele, viu? Mas aí eu começava a lançar as campanhas, Edson, e eu precisava da temática. A primeira foi de frentista de posto de combustível, que eu fui lançar uma campanha que era para o vendedor ficar tranquilo que a gasolina dele eu que ia pagar. Como que eu ia arrumar isso? Aí minha irmã, que trabalhou comigo, tem muita gratidão, não está mais trabalhando comigo, mas fez parte, foi num posto lá em Oliveira, conversou com o frentista, precisava de uma roupa, que ia entregar no outro dia. Nem lavar essa roupa, a Bruna lavou. Olha só, até hoje eu falo isso com ela, Bruna. A Bruna chegou, ela arrumou a bomba, a roupa de frentista, o chapéu, tudo usado do dia anterior. Pegou que ia para a lavanderia. E eu pus essa roupa com cheirão de gasolina e entrei nessa sala. Ô Edson, mas o povo foi a loucura. Foi a campanha que eles mais marcaram. E, inclusive, é a campanha mais antiga que tem no estado até hoje. É a campanha de frentista. De Mamãe Noel? Aí, eu fui para um lado. Eu só quero essa para terminar aqui. Tá, não, só para finalizar... É porque isso aconteceu o seguinte, eu precisava soltar uma campanha que estava até longe do Natal. Por isso que eu consegui a fantasia até razoavelmente rápido. Só que eu ia pagar no Natal. Aí eu fui alugar essa roupa, Edson. Eu fui alugar uma roupa de Papai Noel. Só que no caminho, dirigindo, eu tô assim, gente, como é que eu chego para soltar uma campanha de Papai Noel? De Papai Noel. Isso ainda devia ser setembro.
não tá ornando. Eu tenho que fazer esse negócio dar graça. Igual eu falei, eu fiz teatro, né? Aí eu pensei assim, uai, eu vou falando os KPIs da campanha e falando quanto que eu vou pagar para cada KPI. Esse povo vai animando e eu vou arrancando a roupa de Papai Noel. E por debaixo, não posso ficar pelado, né? Não tinha jeito. E aí, arranca a roupa de Papai Noel, ali de baixo vai ter o quê? A Mamãe Noel. Então, eu fui e tive essa sacada. E, assim, eu que, igual eu já falei que já fiz teatro, eu amei. Porque essa reunião, ela foi lá no Ouro Minas, e não foi aonde o pessoal geralmente faz, foi aonde é tipo um teatro mesmo. Como é que chama aquele trem que é assim, que você fica sentado assim? É ali. Você fica em cima, todo mundo te vê. E o povo, cada KPI... Chama palco, por acaso. O palco, por acaso. Cada KPI da campanha, o povo ia loucura. E no final eu tirei foto com o pessoal de Mamãe Noel, mas estava bem comportadinho, não foi nada muito sexy, não. Totalmente. Virou figurinha. Virou figurinha. Até hoje eu recebo essa figurinha do varejo, inclusive. Tá. Guilherme, tá querendo... Vamos terminar. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você. Para a gente terminar esse nosso bate-papo, tá super legal. Eu acho que vai ser o podcast mais longo que eu vou gravar. Ai, meu Deus. Lá do começo, lá desde sempre, qual que é o seu valor inegociável que não mudou com toda essa trajetória, com todo o seu sucesso, com tudo que você conquistou? O que não mudou para você? Qual é o seu valor inegociável? Ser reto. Transparente. E cuidar de gente. Desde aquela época. Eu sempre tive isso muito forte comigo. Ser reto, transparente e cuidar de gente. Isso sempre me norteou. E só para não... Muito respeito pelo negócio do outro, independente do tamanho dele. Isso também me ajudou muito. Independente se é uma grande empresa, se é uma pequena empresa, se é uma grande farmácia ou pequena, é dali que ele tira o sustento dele. Então, e isso eu usava também com os vendedores. Se era um grande vendedor, um pequeno vendedor, é dali que ele pagava a escolinha da filha dele. Né? Dava honestidade para a família. Então, é esse olhar pelo outro. Show de bola. Obrigado, tá, irmão? Obrigado eu, viu? Muito bom ter você aqui. Fico Foi um prazer. Vai ser um podcast diferente. Aliás, tão diferente que a gente precisa até arrumar um glossário, né? Para poder depois traduzir algumas palavras de mineirês. Teve manota. Não vai fazer manota. Essa precisa traduzir, que o pessoal não sabe o que é, não, tá? Depois manda lá que eu entro e vou traduzindo. Legal, gente. Então, esse é o podcast Pode Contar Sua História. Queria lembrar que nós estamos na plataforma do YouTube e do Spotify. Toda quinta-feira nós vamos ao ar com um novo convidado, nessa segunda temporada, tá? E hoje nós tivemos com o Guilherme. De fato, como eu disse para vocês no início, uma história realmente muito, muito inspiradora e muito divertida. Um beijo a todos e até a próxima.